Vamos ao debate? Comigo hoje estão Alessandro Soares, o Alexis Fontaine, o Flávio de Leão Bastos e o Armando de Matos, que já esteve comigo nesse primeiro bloco. Boa tarde a todos, bem-vindos. Você acredita que o suposto interesse em cargos, Alexis, no governo é o que tem provocado esse racha no partido, como diz Roberto Freire? É sempre uma ameaça, né, Lu? Porque, bom, boa tarde a todos. Mas é sempre uma ameaça nesse modelo de partidos no Brasil, em que sempre a oferta de cargos, oferta de emendas, sempre engraxam essa nossa democracia que custa muito caro. Agora, de fato, tem alguns elementos que, em particular, há muitos partidos, que eles têm um dono que está há 31 anos na função. O partido já mudou 3 vezes de nome, né? Era o PCB, quer dizer, tinha tudo para ser algum partido alinhado mais com a esquerda, PCB, Sim. PCdoB, são partidos que teriam isso. Agora, o Roberto Freire ele tem esse cuidado de não embarcar no governo Lula, porque ele tem medo de que isso leve o partido para uma dependência dessa esquerda incondicional. E aí ele acaba tendo dificuldades em poder ter outros pleitos e sair desse blocão. O Cidadania, e eu vivi muito isso lá em Brasília, era um partido até muito alinhado com o Partido Novo, fazendo votações muito responsáveis com pautas importantes para o Brasil, sem procurar um lado ideológico. Também teve dificuldades com essa questão de bolsonarista e lulista e tudo mais. Mas eu entendo o que acontece, mas por outro lado tem elementos ruins. Esse negócio de 31 anos na presidência do partido é dono, né? Então, são 2 elementos, Alexis, que você me traz aqui. Um é a questão do dono do partido, muito entre aspas, que eu estou repetindo aqui a frase do Alexis Fontaine, né? O dirigente está ali há tanto tempo, e a gente pode falar, por exemplo, do Valdemar da Costa Neto, né? À frente só para citar aqui do PL, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a outra coisa que você coloca aí como interessante, talvez seja isso que eu quero trazer agora, é a questão dos partidos estarem perdidos nesse país que há alguns anos vive entre o bolsonarismo e petismo, né? Então, assim, a gente viu isso acontecer com o PSDB, que ficou tentando entender e agora o que eu sou nessa, né? O que sobrou para mim na fila do pão, né? E agora o Cidadania também tendo que fazer esse recall. Exatamente, porque se perde entre o que ela acredita como valores, o que está no estatuto, aquilo que deveria estar seguindo e aquilo que é o poder, a quem eu vou apoiar. E nesse sentido, eu acho que os partidos brasileiros perdem a oportunidade de terem questões ideológicas fortes dentro do próprio partido e dessa forma ofertar à população opções. O que está acontecendo hoje realmente com essa polarização brasileira que eu acho que faz muito mal para a nossa democracia, porque não tem alguma coisa de bom senso, uma coisa do meio, né? Que já foi no passado também falado muito mal, que essa questão de estou em cima do muro, que você não define coisa nenhuma, mas o radicalismo brasileiro tem prejudicado demais, porque inclusive em votações importantes como a reforma tributária, tem muita gente que votou contra, não porque era uma proposta ruim, e sim porque era a proposta do outro. E aí nós não estamos mais votando para coisas importantes para o Brasil, e sim porque eu sou contra, e aí fica nesse fla-flu que realmente faz muito mal. Muito bem, vamos ouvir aqui o Alessandro Soares. Então, Alessandro, o que você acha? É uma questão de ter os caciques durante muito tempo no poder, né? No caso do Roberto Freire, 31 anos é o que a gente fala aqui agora. É uma questão desses partidos estarem perdidos mesmo entre o mundo bolsonarista e o mundo petista nesse momento, e foi o que aconteceu com outros, e eu citei o PSDB de exemplo. Boa tarde, Lu, boa tarde a todos e todas, meus colegas, Alexis, Flávio, Armando. Olha, eu vejo da seguinte forma a questão. O sistema político brasileiro, eu achei até engraçado, porque o Roberto Freire faz uma crítica ao sistema político, né? E no final da frase dele ele coloca, no final da manifestação dele ele diz: olha, nós precisamos radicalizar o processo democrático dentro do partido. E aí eu faço aqui também vozes junto com o Alexis. Cadê essa radicalização democrática nos últimos 31 anos? Ou seja, ele só está querendo radicalizar agora, me parece pelo menos, quando ele se vê ameaçado por uma espécie de levante interno do partido ou conflitos de facções dentro do partido dele. Por outro lado, ele faz uma crítica, o Roberto Freire faz uma crítica ao sistema político, dizendo que ele seria um sistema quase só de trocas, de emendas e cargos e etc. E que isso seria um nível de debate, uma forma de debater política que
é problemático porque você não debate ideias, você não debate programa, você não debate aquilo que você quer de futuro. Tá bom, eu também concordo com ele, mas vamos lá. O que possibilita um partido como o Partido do Cidadania sobreviver nesse sistema? É exatamente o sistema ser como ele é. Isso é muito interessante, porque tem muita gente pregando que o sistema deve ser alterado, que a gente deve alterar esse sistema político nosso, mas elas não imaginam que a alteração desse sistema pode levar a uma outra conformação política. Portanto, o próprio partido, que é o partido do Roberto Freire, que é o Cidadania, que detalhe, foi PPS, né? Tinha socialista no nome, teve comunismo no nome e hoje tem cidadania, e que já é reflexo do sistema político brasileiro, porque o sistema político leva o debate para a direita. Esse sistema político, essa forma que o partido do Freire sobrevive, só sobrevive dentro desse sistema político. Faz parte desse sistema. Eu acho que se houver uma reforma onde os partidos se alinhem politicamente, ideologicamente e de forma mais programática, se isso acontecer, o Roberto Freire e o partido dele vai ter muita dificuldade de sobreviver. Por quê? Porque é partido que tem dono normalmente. Porque é um partido que não tem esfera democrática interna e que, em realidade, não teria, em tese, interesse em que houvesse um sistema político mais representativo, mais alinhado ideologicamente, politicamente e programaticamente. O que eu quero dizer, Lu, é que o sistema político nosso, e a gente em todos os programas aqui a gente fala disso, nosso sistema político, com todos os defeitos, é o que melhor representa as forças conservadoras quando ele funciona. Muito bem, Armando. Olá. Em primeiro lugar, boa tarde aos colegas que chegam agora no programa, nessa bancada. Deixando de lado um pouco o aspecto político, mas o aspecto ali do que aconteceu nessa reunião e a terminologia usada, empregada entre eles, me causou um pouco de preocupação. Não sei se os colegas comungam com isso, mas, bem, é uma reunião, estão ali discutindo o futuro do próprio partido, mas ao ponto que chegou... E não tiveram nem ali a preocupação de saber que aquilo poderia vazar como de fato vazou, ou alguém vazou de propósito, né? É uma tese também. Agora, o tipo de fala, como eles se comunicam, como eles se tratam, achei aquilo muito chato, muito deselegante para um partido político que inclusive recebe dividendos, né? E não são poucos. E esse tipo de... xingamento totalmente desnecessário. Com relação ao Roberto Freire, de fato, parece que ele tem 81 anos, está há 31 à frente do partido, desde os 50 anos de idade, hoje já com 81. Isso não é bom para o partido, não é bom para a democracia, não é bom para ninguém. Torna-se realmente, a palavra que foi utilizada, a expressão utilizada, dono do partido, né? Acaba se tornando um dono do partido e quer ali a coisa do jeito dele, da maneira dele. Me parece que vamos fazer uma relação a um síndico de prédio que é síndico há 30 anos e determina como se o prédio fosse dele. O partido não é dele, outras pessoas vão chegando, se querem se alinhar ou não querem se alinhar com esse governo ou qualquer, ele não importa. Mas, resumo da ópera, para passar a fala ao meu outro colega, fiquei deveras preocupado com a quantidade de palavras chulas utilizadas em uma reunião tão importante de um partido. Pois é, até um líder, até estranho também, né? A gente vê um líder como, apesar de vocês se tratarem aqui como dono do partido, mas é uma pessoa que tem muita tradição na política, né? E ter que ouvir agora, aos 81 anos, essas falas e essas frases e esses xingamentos, assim, um tanto quanto, digamos... indesejados, vamos dizer assim, vamos ser educadas aqui. Flávio. Boa tarde, Lu, Armando, Alexis, Alessandro. De fato, os colegas colocaram bem todos os aspectos desse fato, né? A quantidade de julgamentos e de palavras chulas, como falou Armando agora, me chamaram também a atenção. Mas não é o primeiro nem o segundo caso. Então, nós temos a considerar o exemplo que os partidos políticos estão dando para a população mais uma vez, né? Isso não pode acontecer. Uma reunião dessa não pode vazar. Roberto Freire tem uma história política. A gente pode não concordar por razões ideológicas ou de plataformas, não importa, mas todos merecem respeito. A política não pode ter inimigos, deve ter adversários. Primeiro ponto. Segundo ponto, os partidos políticos são estruturas de direito privado absolutamente essenciais para a democracia. Elas são reguladas no Brasil, inclusive lá no artigo
107 da nossa Constituição, para que sirvam de filtro para que a população conheça os candidatos, as ideias propostas. Então, elas não podem ter donos que fiquem décadas no comando, eles não podem beneficiar certos candidatas com o fundo eleitoral em prejuízo de outros, especialmente em prejuízo das mulheres. Mas tem no seu regulamento do instituto a sua identidade, inclusive soluções para esse tipo de discussão que ocorria no caso. Então, me parece que há um problema mais do nosso sistema partidário, do qual eu também sou crítico, causado, vários problemas causados por conta desse potencialismo de coalizão, que, ao meu ver, se tornou disfuncional.